João, capítulo 3, verso 1 em diante. Todos acharam? Antes de lermos, eu quero voltar um pouquinho do que nós iniciar falando do final da pregação de ontem, que nós falamos ontem a respeito de você vencer a vontade da carne. Hoje, de tudo que você tem ouvido, de sepultar o velho homem, de lançar fora a capa, me ajuda aí, que mais a gente falou? Confessar o seu pecado, se arrepender dos seus pecados. E ontem nós falamos de nós vencermos a vontade da carne. Terminei o culto de ontem falando, se você entende como que nós podemos sepultar o velho homem. Não foi isso? Quem lembra? Foi isso que eu fiz uma pergunta que falaríamos hoje? Então, essa forma de sepultar o velho homem, que é a ira, a indignação, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, a maldade que está entronizado na natureza que é terrena, que nós aprendemos que não existe bem algum sobre a natureza humana, terrena, física. Só existe o bem que vem de Deus, que é dado ao Espírito. A natureza humana faz porque o Espírito conduz. Só ama essa base, só abraça, só sorri se o Espírito conceder isso. Por mais que ela tente forçar um sorriso, que não há uma alegria dentro dela, ainda assim é perceptível, porque essa natureza não tem nada que agrade a Deus. E se não tem nada que agrade a Deus, sempre a conduta dela irá ela viver erroneamente, entristecendo a Deus e até mesmo a si própria. E a única forma para poder você sepultar o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, fazer morrer tudo que é terreno, leia aí o que está escrito. Só apenas dessa forma. Uma pessoa que não é batizada nas águas, ela não consegue fazer esse sepultamento sozinha. É uma forma espiritual, é uma forma muito gloriosa, que o próprio Deus, o Senhor Jesus, ele tentou dimensionar, ensinando esse homem, que era um homem conhecedor da lei, era um mestre da lei, mas ele não sabia desse conhecimento, dessa estrutura que Jesus tinha vindo, não somente para poder restaurar o que estava destruído na vida das pessoas, mas, e dessa forma de restaurar, a única maneira de ensinar, e ele não tinha esses ensinamentos, mas sabe o bom de tudo isso, igreja? É que esse homem, mesmo sendo mestre, ele não teve nessa base de chamar, de procurar, melhor dizendo, Jesus, para saber o que realmente ele precisava fazer. Ele queria ouvir Jesus de uma forma mais próxima, porque ele só ouvia falar dos feitos, ele ouvia Jesus pregar, anunciar no meio de multidão, mas aqui ele chega diretamente, literalmente está ali do lado do Senhor Jesus, poder aprender um pouco mais, mesmo ele sendo um conhecedor da lei. E esse homem procura ajuda. Jesus, ele vai ajudar esse homem em palavras, ou com palavras que talvez ele não, e a Bíblia vai dizer que ele não teve tanta compreensão do que realmente Jesus quis dizer. E a gente vai aprender a respeito de como fazer morrer a velha natureza, o velho homem, a velha mulher, ou sepultar a velha criatura. Vamos lá? Posso ler com você do verso 1? Versículo 1 em diante. Diz assim, ó: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Por que Jesus fala isso para Nicodemos? Porque mesmo com todas as informações e conhecimento que ele tinha, essa natureza, ela é terrena. Lembra que a gente aprendeu ontem? Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, a Bíblia vai descrever que por um só homem o pecado entrou no mundo, que por uma só pessoa todos foram contaminados, sendo eles pecadores, assim como pela desobediência. Já no verso 19 fala de um só homem, capítulo de Romanos 5, verso 19, ele fala, assim como pela desobediência de um só homem entrou o pecado e assim a morte, também pela obediência de um só homem também daria condição de restaurar, de trazer aquelas pessoas com justiça e serem ou fazerem ela ser de Deus. Assim, de um lado a desobediência e o outro a obediência. E não apenas o conhecimento das Escrituras não lhe daria condição de nascer de novo. Quando Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, importa-vos nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver. Olha o que ele diz: se alguém não pode, ou seja, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fala para Jesus: como pode um homem já ser velho nascer segunda vez? Porventura, em outras palavras, porventura, pode um homem voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Aí Jesus refina esse nascimento que ele pensava que tinha que vir do ventre de uma pessoa. Mas essa transformação se dá no momento do batismo. O que significa batismo? Quem foi batizado por mim é o que mais eu explico o que significa batismo. A palavra batismo, que vem do grego. O que isso significa, igreja? 3 coisas, eu vou te dar esse exemplo, apenas essa informação. E a igreja o povo que foi batizado vai falar o que é batismo. Batismo é o quê? A palavra, tá? Não. Isso. Mergulhar, afundar, emergir. Mesma coisa, tanto faz mergulhar, afundar, mas é isso o que significa a palavra batismo. Significando dizer que quem for batizado precisa o quê? Mergulhar ou afundar. Quem for batizar a pessoa precisa fazer isso, porque senão não é considerado um batismo. Ah, molhou sua cabeça, molhou sua ponta dos pés, pronto, foi batizado. Não é batismo. Não existe isso. Nós não podemos trazer um arranjo para a Bíblia, ela já é perfeita, a palavra dele é perfeita. Amém, igreja? Isso é o que significa batismo: mergulhar, emergir, afundar. E a cerimônia batismal, que é o ato de você mergulhar a pessoa nas águas, o que isso significa? Vamos lá. Muito bem. Morte, sepultamento e ressurreição. Era essa a ideia que Jesus estava descrevendo para Nicodemos. Nicodemos, o batismo ou nascer da água, eu vou deixar por enquanto essa parte do Espírito, mas eu quero trazer a base do batismo nas águas, pois é isso que nós precisamos falar hoje, aprender, melhor dizendo. Porque a parte do Espírito eu vou deixar uma outra ocasião para te explicar. Amém? Que vai ser explicado e falado muito a respeito disso. Mas quando ele fala nascer da água, é isso. Porque enquanto você não passa pelo batismo nas águas, a tua natureza que é falha, que é pecaminosa, ela não recebe o processo de uma nova o quê? Criatura.
de uma nova regeneração, posso expressar assim, espiritual na tua natureza. A ideia do batismo é você ser, em outras palavras, lavado, remido, limpo de toda impureza, de todo o quê? Prostituição, de todo o quê? Ira, vamos lá, indignação, me ajuda, igreja, maus olhos, mentira, que mais? Linguagem obscena do vosso falar, porfias, idolatria. Então isso é necessário você passar por esse nascer da água que Jesus estava dizendo para Nicodemos, porque ninguém que está agregado ou está impregnado em sua matéria essas coisas vai entrar no reino de Deus. Você acha que o mentiroso vai entrar lá? Você acha que o idólatra vai entrar lá? Não vai, igreja. Não vai. Não entra. Por isso que Jesus estava ali, Nicodemos, em outras palavras, eu quero te ajudar. Mesmo que você conheça as escrituras, mesmo que você seja um mestre, mas eu estou tentando te ajudar, porque o processo para entrar no céu não basta apenas conhecer, você precisa ter uma outra natureza aí. Você precisa, como nós aprendemos ontem, vencer a vontade da carne, para que você possa confessar, se arrepender, lançar fora a capa e sepultar, fazendo morrer o quê? Por isso agora você entende o que Jesus diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, porque não é ele que pode, não é ele que vai fazer isso por ti. Não é ele que vai fazer você passar por esse processo do batismo. Nós estamos aqui pegando apenas um exemplo. Dentro desse processo, você respondeu as duas coisas, a palavra e a cerimônia do batismo. E já vou biblicamente expressar para você essa base da cerimônia de fazer a pessoa, ou de mergulhar a pessoa nas águas para tirar ela dali, com uma outra estrutura, com uma outra base, que é morte, sepultamento e ressurreição. Isso significa, já nós vamos ler dentro da Bíblia, mas esse processo é uma decisão que tem que partir completamente sua. Não, Deus não vai decidir isso por você. É você, como ele mesmo disse. Agora eu volto lá com o final, que hoje é o final. Eu volto lá para o início, para você lembrar do primeiro dia, ou melhor dizendo, do segundo dia, do primeiro ensinamento que foi falado a respeito de você se fazer morrer a vossa natureza que é terrena. Porque é você que precisa viver isso, é você que precisa fazer isso, é você que tem que vencer a sua carne, para que você possa enxergar que a mentira aí não agrada a Deus. A tua natureza não vai produzir fruto digno de justiça, digno de arrependimento. Você não vai se arrepender se você não vencer a sua carne. De fato, de verdade, como Deus almeja que você vença. E Ele é santo, mas eu preciso enxergar Ele assim. E não achar que Deus vai me entender em tudo que eu faço de errado. Uma coisa que eu aprendi, muito interessante. A religião. Todos querem ser o religioso, e a religião é assim que funciona. Todos querem servir a Deus, mas desde que esse serviço para esse Deus não há constrange, não há cobrança, e ela vai ficar tranquila. Pecado está ali, Deus não me incomoda, então eu estou aqui tranquilo, porque eu estou dentro da igreja, eu estou cultuando Deus. A religião faz isso, mas o Deus de Israel, Ele quer ver você como Jesus quis ver Nicodemos, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Passado pelo batismo, fazendo assim sepultar o quê? A natureza, obrigado, terrena. Não é Ele que faz isso por você. Por isso que Ele falou lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Fazei morrer. Porque é eu, é você, somos nós que precisamos decidir fazer morrer essa natureza que não agrada a Deus.
mesmo que você diga amém, mesmo que você tenha uma Bíblia, mesmo que você seja dizimista, ofertante, mesmo que você conheça algumas passagens bíblicas, mas se você não passa por esse processo, se você não entra por esse processo, infelizmente você vai ser uma das pessoas que lá na frente vai se entristecer, como o religioso há de se entristecer, achando que serve o Deus vivo, pensando que pelo fato de Deus estar dentro da igreja, tudo bem. Se Deus não expor o teu pecado, se Deus não mostrar para você o quanto que você precisa jogar fora essa natureza, lançar fora essa capa que não presta, que entristece a Deus, você se arrepender de verdade, você confessar o seu pecado de verdade, como nós acabamos de ler aí no livro de Osés, capítulo 14, versículo 1 e 2, ele falando a respeito disso, de arrependimento, de você voltar, de você confessar com as palavras, confessar com as suas palavras o que você é, porque enquanto ele não expor o teu pecado, você não enxerga a sua natureza, e se você não enxerga, você acha que está bem, você acha que não precisa mudar, você acha que está mil maravilhas, está maravilhoso, Jesus volta e você fica. Aí você vai se entristecer, e é isso que Deus não quer que você lá na frente enfrente. Por isso que ele fala, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver. Aí Nicodemos vai ter o discurso que ele não entendeu muito bem. Jesus vai dizer de novo, se alguém não nascer da água e do Espírito. Nascer da água é uma lavagem, eu posso dizer assim, é uma limpeza, é uma limpeza que Deus faz na vida da pessoa, o nascer da água. E para não ficar sem falar do Espírito, eu vou falar em poucas palavras, e outro dia eu vou aprofundar mais. Mas nascer do Espírito é generar, ou melhor dizendo, regenerar a natureza de Deus dentro de você. Amém? A nascer da água é a limpeza, o processo da limpeza. Nascer do Espírito é se revestido de poder. Amém? Por isso que Jesus estava dizendo, se você conhece, mas não nasce nem da água e nem do Espírito, você além de não ver, você não entra no reino do meu Deus, de meu Pai. Sabe por que, Nicodemos? Aí ele vai dizer em outras palavras aqui no verso 6, dizendo, o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele vai dizer, Jesus, não te admires de eu te dizer o que? Olha aqui, em outras palavras, você é mestre em Israel, então não te admire se eu falar isso. Porque você poderia até me ensinar, mas esse discurso causou tanta confusão na tua mente, em outras palavras, de falta de compreensão daquilo que acabei de falar. Então não te admire se eu te dizer que importa você nascer de novo. Importa que vós nasça de novo. Aí ele vai dizer, como assim, Senhor? Jesus disse assim para ele, tu és mestre em Israel? E tu não sabe dessas coisas, meu filho. Aí é que mora o problema. Porque nós falamos de coisa que vemos, testificamos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se você não acredita nas coisas físicas que está exposta para todo mundo ver, como é que você vai crer nas coisas espirituais que os seus olhos não podem ver? Eu estou falando de coisa que eu vi e de coisas que você vê. E você não acredita, vocês não acreditam no nosso testemunho. Como é que vocês vão crer em coisas que os olhos físicos não podem ver? Então Deus, enquanto não vê a pessoa entrar por esse processo, não tem como ela receber o Espírito, porque a velha criatura permanece viva dentro da pessoa. Por esse processo é que todo cristão tem que passar. Se você nunca passou por esse processo, infelizmente, você pode ter uma grande decepção no dia que Jesus voltar, ou Ele te chamar pela morte. Você precisa despertar. O jejum de Daniel é para a gente despertar. Daniel passou 3 semanas jejuando para entender as visões, a revelação, compreender tudo que Deus tinha mostrado para ele.
E o que nós estamos fazendo é o mesmo. Estamos nos abdicando de tudo para poder entender o que Deus realmente espera de cada um de nós. E uma das coisas que Ele quer, só é possível sepultar a velha criatura por intermédio do quê? E aí a gente vai concluir isso lá no livro de Romanos, capítulo 6. Vai lá comigo, por favor. Romanos, capítulo 6. Abra aí comigo, o verso é o 4. Romanos 6, verso 4. Romanos 6, verso 4. Presta atenção que eu vou ler isso aqui com você, que é algo muito forte. E dentro do versículo 4 está aquelas 3 palavrinhas que diz para você, verdade que você falou, né? Morte, sepultamento e ressurreição. Posso ler com você? Todos acharam? Romanos 6, capítulo 6 de Romanos, o verso é o 4. Que diz assim, olha, presta atenção. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então aqui está dizendo que Ele, ou seja, fala da morte, do sepultamento e ressurreição, novidade de vida, ressurgir para andar em uma novidade de vida. Fomos, pois, olha aqui para mim, por favor, o que Paulo está dizendo? Todos nós fomos mortos com Ele, aonde? Através do que? Do batismo. O batismo, esse batismo nas águas, é esse batismo que Paulo está dizendo, para que naquele grande dia, de uma forma espiritual, estratégica, de uma forma, porque pensa comigo, como é que Deus iria fazer uma morte e você permanecer vivo? É a única forma, é o batismo, porque ali você sepulta, você morre para as coisas que outrora você vivia, as coisas que outrora você fazia. No batismo quando eu confesso, eu estou morrendo. E quando eu batizo, eu estou sepultando. Quando eu saio da água, eu estou ressuscitando. Para quê? Que foi o que a Bíblia diz? Para andar em novidade de vida. Esse é o processo. Era isso que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Você precisa nascer da água. Você precisa nascer. Vós precisa. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, você precisa nascer de Deus. Você conhece, mas é na carne. É carne. Você conhece a lei, mas você é carne, você precisa nascer da água. E o processo também precisa chegar no Espírito para que você possa. Porque quando você nasceu como carne e você é carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito e você ainda não é espiritual. Jesus não foi crucificado? E o que é crucificado com Jesus? O velho homem, que é os nossos pecados, ele também é crucificado. É uma semelhança, igreja, porque não teria como Deus fazer como Ele fez com Jesus. Então a gente morre com base nessa semelhança no batismo. Continuando, para que o corpo do pecado, o que tem que acontecer com ele? E não sirvamos o pecado como quem, igreja? Como escravos. Porquanto quem morreu está como? Quem morreu está como, igreja? Do pecado. Por isso que Jesus disse, Nicodemos, não pode ver. Sabe por quê? A tua natureza é carne. Nascido da carne, você é carne. Enquanto você não ser espírito, em outras palavras, você não é justificado pelo pecado. É isso que ele está dizendo aqui. O corpo do pecado tem que ser destruído. Isso só ocorre quando você passa pelo processo do batismo. E se chegar a esse ponto, eu preciso confessar, me arrepender, lançar fora o pecado, sepultar o pecado e decidir ir para esse cemitério chamado as águas
aonde eu vou sepultar, para que o corpo do pecado seja destruído e eu não tenha mais prazer. Quem é que tinha vício no passado, antes sem Jesus? Eu bebia muito. Quem aqui tinha vício? Quem aqui mentia? Não quer dizer que você não tinha nadinha. Então para que você precisou do processo? Quer dizer que você era santo, santa, hein? Todos nós tinha algo que precisava ser o quê? Destruído. Para que nós pudéssemos ser justificados da mentira, da bebida, do vício do cigarro, da idolatria, da feitiçaria, da ira. Só assim, se ele não é destruído, o corpo do pecado não é destruído, como que Deus pode nos justificar? E como que uma pessoa que não teve o corpo do pecado destruído vai morar no céu com ele? Então ele tinha que deixar Lúcifer lá e os seus anjos, porque eles pecaram.